Atenção, começa agora a aula sobre herança do blog aprendajavafacil.blogspot.com. Bons estudos! Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do blog aprendajavafacil.blogspot.com. Hoje vamos falar sobre herança. Então a primeira pergunta que devemos fazer: o que é herança? Bom, temos um indivíduo. Quando esse indivíduo morre, todos os seus bens e propriedades, como prédios, dinheiro, passa diretamente para seu herdeiro. Esta é uma herança comum. E em Java, como funciona? Bom, vamos supor uma classe automóvel. Agora existem vários tipos de automóvel. Um carro pode ser um automóvel, um avião pode ser um automóvel e um navio pode ser um automóvel. Assim, todos herdam as características de um automóvel. Vamos fazer agora em Java. Em Java teríamos uma classe automóvel e uma classe carro extends automóvel. O que isso quer dizer? Que a classe carro está herdando as características de um automóvel. Uma classe navio que está herdando as características de um automóvel. E uma classe avião que está herdando as características de um automóvel. Porque os três são tipos de automóveis. Então, como que funciona a estrutura para se utilizar a herança? Você tem primeiro o public class, que você já conhece. O nome da classe. Aqui seria a superclasse, que é a classe que você vai herdar as características. E se utiliza a palavra extends. Então, a classe herda da superclasse. Então, aqui, um carro herda do automóvel. Um cão, por exemplo, herda de um animal. O cão seria a classe e animal a superclasse. A herança é usada na intenção de reaproveitar o código ou comportamento generalizado, ou especializar operações ou atributos. Então, agora vamos utilizar um exemplo de uma conta bancária. O Banco Pan-Americano quer informatizar seu sistema. O banco trabalha com 3 tipos de conta: a conta corrente, que tem como atributo seu saldo; a conta poupança, que além do saldo como atributo possui uma taxa de saque; e a conta especial, que além do saldo como atributo possui um limite especial, que é o dobro do saldo. Faça este sistema utilizando herança. Então, primeiro vamos identificar as classes aqui. A classe conta corrente, conta poupança e conta especial. Essas 3 contas são 3 tipos diferentes de conta. Aqui temos a classe conta corrente, conta especial e conta poupança. Todas elas herdam as características da classe conta. Então, o que devemos identificar para nós fazermos a classe conta? O que elas têm em comum? Todas as semelhanças da classe conta corrente, conta especial e conta poupança, nós identificamos para colocar na classe conta. Caracteriza uma conta. Agora vamos na prática para entender melhor como funciona a herança. Bom, o banco quer informatizar seu sistema. O banco trabalha com 3 tipos de conta: conta corrente, poupança especial. Então, a primeira coisa que a gente viu aqui é que temos que criar três classes: a classe conta corrente, conta poupança, conta especial, e mais a superclasse, que é a conta. Então, como vocês podem observar aqui, eu criei um projeto que se chama herança, e nele já criei a classe conta, a classe conta corrente, a classe conta especial, a classe conta poupança e a classe principal, que é a herança. Como se criar classe, essas coisas vocês já viram nas aulas anteriores, então não vou sempre fazer isso, para adiantar já a videoaula. Então, primeiro vamos na classe conta. Através desse problema aqui, nós podemos ver
que nós podemos ter na classe conta? A classe conta pode ter o saque, o depósito e o saldo. Bom, então vamos ver aqui. Aqui é a classe conta. Primeiro eu criei uma variável para saldo e uma para nome. Esse nome não é necessário não, mas o saldo que é mais importante. Aqui o get nome, set nome, get saldo, set saldo. Até aí tudo bem, todo mundo já sabe. E uma classe e um método saque, que tira o valor do saque. Se o valor for menor que o saldo ou igual ao saldo, dá para sacar, senão não dá, né? Senão o saldo fica negativo. Tá, essa é uma classe conta comum. Agora nós vamos utilizar de herança. Agora nós vamos utilizar de herança para criar a classe conta corrente, conta especial e conta poupança. A conta corrente que tem como atributo seu saldo. Então, a conta corrente só vai herdar as características da classe conta. Então, aqui eu criei a classe conta corrente extend conta. E aqui em branco, mas por que está vazio? Porque ela herdou as características de conta, todos os seus atributos e todos os seus métodos. Então, eu já consigo utilizar na classe conta corrente aqui o método getSaldo, que é o que eu quero na conta corrente, só tenho saldo. Então, a classe conta corrente está pronta, porque ela já herdou as características da classe conta. Agora vamos na classe conta poupança. No exercício, a conta poupança, que além do saldo como atributo, possui uma taxa de saque. Então, nós vamos adicionar uma taxa de saque na conta poupança. Aqui foi criada a classe conta poupança, estendendo, tendo conta, né? Extends conta, então eu herdou todos os atributos da classe conta. E aqui eu tenho um atributo na conta poupança, que é a taxa de saque. Aqui eu tenho get taxa de saque, e aqui set taxa de saque, que é para você mudar o valor da taxa de saque. E esse aqui é um método muito interessante. E aqui eu tenho saque. Aqui eu tenho um override, que chama. Que aqui já diz, ó, sobrescreve o método de herança conta. O que acontece? Aqui na classe conta, eu já tenho o método saque. Certo? Mas aqui na classe conta poupança, o meu método saque vai ser diferente dessa classe conta. Então, eu sobrescrevo esse método. Então, o que eu faço? Eu uso public void saque, dou o valor. Aí chamo o método saque, mas não é esse X não, acho que é o super. Bom, então o que acontece? Eu sobrescrevi o método do saque, porque o meu saque da conta poupança é diferente da minha classe conta, que eu guardei as características. Por isso aparece essa anotação, override. Esse aqui o próprio NetBeans já sugere, ó. Se eu tiro ele dá um erro aqui, ó. Adicionar a anotação override. Só clicar aqui e pronto. Pode ver que o nome é tudo igual. Public void saque, dá o valor. O que muda aqui? Eu peguei o método da superclasse, que é a classe conta.saque. Tá, então usei o método da classe conta, o método saque da classe conta. Adicionei o valor que eu quero sacar, mais a taxa de saque. Então, ele vai utilizar isso aqui, esse método saque. E aqui ele vai adicionar o valor da taxa de saque. E finalmente, a classe conta especial. A conta especial que, além do saldo como atributo, possui um limite especial que é o dobro do saldo. Então, temos a conta especial,
extends conta, como nas outras. E temos aqui uma variável um atributo de limite especial, que é igual o saldo, o dobro do saldo. Então eu peguei o saldo, get saldo vezes 2. E aqui é um get limite especial que retorna limite especial. Esse é só um exemplo para demonstrar como funciona a herança. Então você vê que nessas três classes aqui, elas herdaram todas as características da classe conta. Então todos os atributos como o saldo e o nome, get nome, get saldo, set saldo e saque, que são os métodos, todos esses atributos eles herdaram da classe conta. Então a conta corrente também tem o get nome, get saldo e assim por diante. Como a conta especial, como a conta poupança. Aí, por exemplo, aqui eu não fiz o método depósito, né, para depositar dinheiro. Se eu fizer aqui o método deposita dinheiro, deposita, todas essas minhas classes aqui que estão herdando as características da conta também vão ter acrescentados o método deposita. O método deposita. Aqui temos apenas 3 classes herdando as características da conta. Mas imagina com muitas classes herdando as características apenas de uma classe, como facilita essa funcionalidade da herança. Porque você deixar todo o código principal sem as exceções, que cada classe vai ter suas exceções, mas o principal fica tudo na conta. Então, se eu quero ter uma conta salário, por exemplo, eu dou um extends conta, que já vai dar todas as características da conta, e na classe conta salário, eu coloco as diferenças que eu quero da conta simples. Bom, vamos um pouco aqui brincar aqui. Aqui é a classe principal herança, vamos criar uma conta, né? Conta A é igual a conta corrente, por exemplo. Então, eu já tenho a conta corrente A. Você pode criar assim, você pode criar direto, por exemplo, conta. E a conta especial também. Aí vamos só ver o que tem aqui na get saldo. A conta corrente é igual da conta normal, né? A poupança já vai ter uma diferença. Get taxa de saque, por exemplo. O set taxa de saque. Então você vê que ela herda as características da conta, mas aí ela vai ter suas diferenças. Bom, nessa videoaula é só isso. Espero que vocês tenham entendido o conceito de herança e vocês saibam identificar e aplicar esse conceito, que é muito importante. E é isso. Obrigado. Valeu. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. E para acompanhar melhor as aulas, inscreva-se no canal. Você também pode acompanhar as aulas por e-mail através do blog. É só cadastrar o seu e-mail aqui e acompanhar todas as novidades do blog. Valeu, abraço, até a próxima.